Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus, esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que tem um sentimento tão compreensivo, um pensamento tão compreensivo e um amor tão sublime. Como que Deus pode conseguir nos amar, né? Que é difícil, né? A gente que convive com o outro, a gente já sabe a dificuldade que a gente tem de amar um ao outro, né? Então é uma turma de porco e espinho andando por aí, né? É um espetáculo. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, eu fico impressionado a cada dia com o sentimento de Deus, a misericórdia de Deus. E uma coisa que todos nós que somos chamados para pertencer ao reino de Deus, como Jesus falou, né? A vós é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um mundo que é governado por Deus, que tem milhões e milhões de pessoas, cada anjo é uma pessoa, né? Deus é uma pessoa, e nós também seremos, cada um uma pessoa, que faremos parte desse reino, que ele é, por essência, coletivo. Ele é coletivo, e a base desse reino, dessa sociedade, é o amor. Por isso que a Bíblia prega do início até o fim a conversão. É só isso que Deus quer, é só isso que Deus quer que nós façamos, que a gente entenda que a gente tem que se converter. O que eu observo é que quando você pega determinado cachorro, por exemplo, tem um labrador, por exemplo, um cachorro que serve para guiar cego, porque ele é um cachorro que ele aprende as coisas, mas ele é dócil, ele é companheiro, ele é preocupado com o dono, né? Ele cuida do dono. E você pega um pitbull, por exemplo, ele já é mais difícil de domesticar, né? Ele pode se voltar contra o dono, ele tem um temperamento bem mais difícil. E eu vejo que o ser humano tem esse problema. Por isso que Deus teve que escrever a Bíblia, por isso que Deus teve que fazer a igreja, para que a gente possa ser confrontado com os nossos problemas, com os nossos defeitos, principalmente com o nosso instinto, o nosso gênio, e para que a gente possa mudar. Eu me impressiono quando eu vejo o velho. Eu vou confessar para vocês que eu perdi a vontade de ir em asilo. Eu tinha um desejo de ir no asilo, ajudar os velhinhos e pregar para os velhinhos. Eu perdi a vontade. Quando eu vi aquelas pessoas ali, com 70, 80, 90 anos, que conseguiram, mesmo com tanta experiência de vida, não mudar em nada o seu pensamento, o seu gênio terrível. E ainda dizer, não, eu nasci assim, eu sou assim, eu sou assim. Jesus se humilhou, o apóstolo Paulo se humilhou, todos os grandes homens de Deus se humilharam, se renderam perante a palavra de Deus, se renderam perante a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ou seja, o respeito, a admiração por Deus, o respeito pela palavra, pelo projeto de Deus. E nós temos coragem
de achar que somos alguma coisa sem ter o desejo de observar os nossos defeitos gravíssimos e querer mudar. Sempre estamos fracos na hora da dificuldade. Sempre agimos como animal na hora da dificuldade. E não fomos chamados para isso. Fomos chamados para dominarmos o nosso corpo e a nossa alma. E há um projeto real para as nossas vidas, que nós temos que perseguir esse projeto, que é o projeto de amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento pela razão, e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o projeto. E nós temos que querer isso. Eu sei que quando você ouve uma palavra dessa, você pensa assim: ah, mas o problema é o próximo, né? Como é que você vai amar o próximo se o próximo é problemático? Se o próximo te perturba, se o próximo, ele às vezes quer ser seu inimigo, às vezes quer te prejudicar, e vai por aí afora, aí você vai arrumando tudo quanto é desculpa. Mas você faz isso porque você não ama a Deus. Você faz isso porque você não crê verdadeiramente no projeto de Deus, na palavra de Deus, no projeto de ressurreição e vida eterna. Você quer que Deus se renda a você. Você quer que Deus faça a tua vontade, porque o que importa é a sua vontade, é o que você é. Tem gente, por exemplo, que nega amor, que rejeita amor. Uma das coisas que mais me traumatiza e me decepciona com o ser humano é a pessoa que rejeita amor. Não, eu sou assim, meu gênio, eu sou frio, eu sou calculista, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Isso não existe, irmãos. O cristão é chamado para amar e acabou. O cristão não é chamado para ter gênio. O cristão é chamado para amar. Tanto que Jesus fala que nós temos que amar até os inimigos. É claro que quando você prega isso, ninguém quer aceitar essa palavra. Quem quer aceitar essa palavra? Você conhece alguém que quer aceitar essa palavra? Jesus diz que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. O cidadão está te perseguindo, te prejudicando, e você tem que orar por ele. Você conhece algum crente que aceita essa palavra? Você conhece algum crente que está querendo amar o inimigo? Ele, no máximo, ele joga o inimigo lá no fundo de um baú. Ele não joga nem no esquecimento, não. Ele joga no fundo de um baú, porque de vez em quando ele tem que ir lá abrir o baú, sabe? De vez em quando ele tem que abrir o baú. Então, isso não é evolução. Não é evolução, nós somos chamados para evoluir. Cristão não é chamado para ser meia boca, não. Ainda esses dias eu fui fazer um batismo, e eu sempre, antes de batizar as pessoas, eu me isolo no canto e vou orar a Deus, vou falar com Deus, porque batizar os outros não é brincadeira, não é? E eu estava orando e pedi uma palavra a Deus para me entender aquelas pessoas que eu estava batizando, e Deus me mostrou claramente: igreja de Laodiceia, gente que se acha mais crente do que eu e você.
mas a igreja de Laodiceia, o que é a igreja de Laodiceia? Uma igreja que não se converte à palavra de Deus. Uma igreja que traz o mundo para dentro dela, cria doutrinas, faz até sacrifícios absurdos, mas não se converte à palavra de Deus. E a conversão à palavra de Deus, irmãos, se resume em 2 mandamentos, que eu já citei aqui hoje: o amor, amar a Deus, amar as pessoas. E a Bíblia diz que se você não consegue amar nem a sua família, louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, essa palavra é muito séria mesmo, porque não é possível, como o apóstolo Paulo diz, que Jesus morre cruelmente na cruz do Calvário por amor de nós, por amor a essa palavra, por amor à Bíblia, que os discípulos depois dele morrem, sofrem, as famílias sofrem por amor a essa palavra, e nós que andávamos no mundo perdidos, cegos, sem rumo, sem futuro, como esse dia eu estava conversando com uma pessoa que se acha super, hiper inteligente. Se eu for conversar com ela, ela vai ter certeza que ela é mais inteligente que você, e não acredita em Deus, não acredita na Bíblia. Para ele, ele vai comer, beber e dormir e morrer, e é escravo do dinheiro ainda. Eu falei, então para que você é escravo do dinheiro? Mas nós vivemos pela fé, e a fé é um Deus vivo, a fé é um Deus que tudo pode. Nós vivemos pela fé em um projeto que é escrito, que quando você compara com o dia a dia nosso, não só com a vida dos nossos antepassados, mas com a nossa própria vida, com o que nós já vivemos, a gente vê que a Bíblia é um projeto matematicamente perfeito, feito para o ser humano. E por isso que ninguém quer ler a Bíblia, por isso que ninguém quer aceitar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela confronta você com você mesmo. O que você quer é que as pessoas falem o que você quer ouvir. Isso você quer. Você quer que o mundo gire ao seu redor e que todo mundo faça a sua vontade. Isso você quer. Você não quer ouvir ninguém, você não quer ser mudado. Isso você quer. Né? Mas como a Bíblia, ela mostra para você que você é cheio de defeitos e falhas, e que é você que tem que mudar e não o outro, porque o seu dedo está sempre apontado para todo mundo, entendeu? Aí você não quer, por isso que Deus fala: eu vou humilhar o soberbo, eu vou abater os exaltados. E Deus está certo, porque são pessoas que só olham para si nesse mundo. Enquanto ela está tendo lucro, enquanto ela está ouvindo o que ela quer, as pessoas estão fazendo o que ela quer, está tudo bem. Não é? É como essa democracia que nós temos no Brasil aí. É uma democracia onde o bandido tem poder. O bandido tem poder, o bandido tem voz, entendeu? E ele pode fazer o que ele quer, ele pode destruir a sociedade, não tem problema. Isso não é democracia. Democracia é o direito individual de cada um, mas esse direito corresponde respeitar o direito do outro também. Isso é democracia, quando você respeita o direito do outro, quando o seu direito vai até onde você não tira o direito do outro. Isso é democracia, onde todas as pessoas respeitam as leis. Isso é democracia, entendeu? Agora, democracia onde você tem um senador que é ladrão, um deputado que é ladrão, isso é democracia? Um país democrático, se o senador é ladrão, a polícia tem que ir lá e prender ele, acabou. Ele não pode ser senador, ele não pode ser deputado, ele não deveria nem poder se eleger. Isso é democracia. Irmãos, as coisas de Deus são muito sérias. Primeiro, nós não sabemos quando Jesus virá. Segundo, você não sabe o dia da sua morte.
Tudo bem, se você morrer, não tem problema nenhum. Quem vai sofrer vai ser as pessoas que gostam de você que vão ficar. Mas também você não sabe o dia da sua calamidade. Tem gente que fica acreditando na sua força, no seu poder. Mas em um segundo, tudo isso pode acabar na sua vida. Não se iluda. Você não tem força nenhuma. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Por isso que a Bíblia ensina a gente a ser dependente de Deus. Você quer ter futuro aqui nessa terra? Você precisa de Deus cuidando de você. Você precisa de Deus cuidando de você. Tem gente que acha que vai passar pela vida e vai ser protegido e defendido por arma de fogo, vai ser protegido pela sua sabedoria. Isso tudo é uma grande ilusão. Nós não temos poder nenhum. Essa é a realidade. Você só poderá ter um futuro lindo e ser feliz lá na frente como você quer e merece. E é isso que Deus quer para você, quando você entender que você precisa de Deus. É Deus que tem que te governar, é Deus que tem que te dar o livramento, porque a Bíblia deixa claro: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E acabou. Principalmente nós que somos privilegiados de sermos cristãos. Nós temos que ter muita responsabilidade, irmãos. Quanta gente é enganada nesse mundo aí por religião. Estava vendo essa semana aí, tem gente que adora macaco, diz que o macaco é um Deus, entendeu? Tem gente que diz que o elefante é Deus, metade elefante, metade homem é Deus. Onde se viu isso? Quanta gente enganada nesse mundo, e são milhões de pessoas enganadas nesse mundo, acreditando em tudo quanto é tipo de mentira de homens religiosos. Até a gente vê aí, né? O maior curandeiro do Brasil, que vinha gente do mundo inteiro para ser curada por ele, pessoas famosas e poderosas no Brasil, que se acham mais sabidos que você, que iam lá para ser curado por eles, mas na hora que ele ficou doente, ele foi para o melhor hospital, né? Eu acho engraçado essas coisas. Livro de João, capítulo 1, diz a palavra do Senhor assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Versículo 2: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Irmãos, eu vou falar um pouco sobre esse pedaço aqui, que é um pedaço muito importante, porque a Bíblia está relatando o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo quer dizer a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, porque Deus fez tudo pela palavra. Deus falou: haja luz, houve luz, né? Tudo foi sendo feito pela ordem, pela palavra de Deus. E se você observar aqui, diz assim: olha, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Algumas religiões, para fundamentar a doutrina deles, que é contra a Bíblia é texto e contexto. Para você entender o que quer dizer na Bíblia, você tem que procurar na própria Bíblia a explicação que a Bíblia vai dar sobre aquilo. Não livrinho que pastor escreveu, que não sei quem escreveu, ou revistinha que os outros escreveu.
Porque se você for por essa linha aí, daqui a pouco você tem 30 religiões, entendeu? Você nem vai saber quem que você é mais. Você perder até o rumo de casa. Você tem que procurar o entendimento da Bíblia pela Bíblia. E quando diz aqui, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, as pessoas querem dizer que tudo foi feito, Deus fez através de Jesus. Inclusive, algumas Bíblias mudam a palavra, tudo foi feito por intermédio, entendeu? Colocando palavras para justificar. Mas a Bíblia é clara, Lá no livro de Salmos 33, 6, por exemplo, livro de Salmos 33, 6, a Bíblia diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo os exércitos deles pelo Espírito da sua boca. Então aqui já começa a deixar claro que tudo foi feito pela palavra de Deus, como Deus fala no livro lá de Gênesis, haja luz, né? E vai por aí afora. E quando você vê lá no livro de Jó, no capítulo 9, no versículo 8, o próprio Deus diz assim: o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Então ele deixou claro que ele sozinho é que fez. Aí as pessoas querem dizer, não, foi Jesus que fez. E lá em Isaías 44, 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Assim diz o Senhor teu Redentor, que te formou desde o ventre: eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Isaías 45, 6, Deus fala assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, irmãos, aqui a Bíblia vai falando, como fala em Isaías 48, 12, Jó 38, 4, Isaías 43, 10, Jeremias 27, 4 e tantos outros lugares, que deixa claro que foi Deus quem fez sozinho, não é? E as pessoas criam essas doutrinas por quê? Porque eles querem criar uma trindade, ou seja, você vai chegar lá no céu, vai estar lá Deus, tá? Um velhinho barbudo de cabeça branca, barba branca, vai estar do lado dele o Espírito Santo, que eles não sabem se é velho ou se é novo, eles escrevem, e vai estar lá Jesus. É isso que eles pregam, 3 deuses, porque eles dizem que Jesus é Deus, Deus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então nós estamos com 3 deuses. Inclusive, se fosse do jeito que eles falam, Jesus não pode ser filho de Deus, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Então Jesus tem que ser filho do Espírito Santo. Então vocês vão ver, uma coisa complexa, entendeu? E por que é tão complexa? Porque infelizmente são pessoas de má fé, com má intenção, que colocam, acrescentam na Bíblia, tiram da Bíblia e mudam para justificar suas doutrinas. Porque, por exemplo, você vai ver que lá no versículo 14,
A Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, peraí. Versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Bom, se o Verbo era Deus, você vai lá no versículo 14 e vai dizer assim: e Deus se tornou carne e habitou entre nós. Isso é que está claro, entendeu? Isso mostra com clareza que Jesus é o próprio Deus que veio em carne, que veio como homem. É isso que a Bíblia prega, desde o início até o final. Muito bem, nós estamos no versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Isso aqui você vai ver lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que havia uma profecia que João ia vir. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificassem da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então agora está deixando claro que foi Jesus que fez o mundo. Aí você pode falar assim: não, Súrio, está tendo uma contradição. Aqui está dizendo que foi Jesus que fez o mundo, mas a Bíblia está dizendo que foi Deus que fez. É uma contradição? Não. Porque a Bíblia diz claramente: há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Não tem três Espíritos: Espírito Santo, Espírito de Jesus, Espírito de Deus, não. É um só Espírito. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito opera tudo em todos. Porque se houvesse vários Espíritos, quando eu recebo o Espírito de Deus, e você está lá no Japão e recebe o Espírito de Deus, como é que ficaria então? Teria que ter 2 Espíritos, 3, 1000? São milhões de pessoas adorando a Deus nesse mundo, não é? Então, o poder de Deus é incomensurável. Se está dizendo claro aqui na Bíblia que há um só Espírito, há um só Espírito. Muito bem. Veio para o que era seu, e os seus não o conheceram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então agora Deus se torna carne, e Ele vem habitar entre nós, e quando as pessoas olhavam para Ele, o que viam? Viam ali o Filho de Deus, entendeu? Por quê? Porque se Jesus vem e Ele diz que Ele é o próprio Deus, eu não conseguia pregar uma palavra, que é só matar Ele. Isso está claro, né? Que todas as vezes que desconfiavam que Ele falava que era Filho de Deus, ou que Ele era Deus, como em alguns relatos, eles queriam matar Ele. E no final mataram. Entendeu? No final mataram. Não é? Então, por isso que diz aqui, quando vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, o Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. Então, quando fala aqui que a lei foi dada por Moisés, você pode procurar lá em Deuteronômio 4:12, que você vai ver uma referência.
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Aí, João, o que responde? Olha só, João, ao invés de fazer uma resposta simples, ele cita Isaías, capítulo 40, versículo 3, entendeu? Ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele cita a Bíblia. Um homem analfabeto, vivendo lá no meio do mato, comendo gafanhoto e mel silvestre, baseava a vida dele na Bíblia Sagrada. Essa era a lei dele. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparga. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João fez uma referência ao livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 3, porque o Cordeiro, ele simbolizava o sacrifício feito para, através daquele sacrifício de sangue, o povo ser liberto do cativeiro do Egito. Se você ler lá em Êxodo 12:3, você vai entender. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Isso aqui é um outro problema, irmãos, que as pessoas agora criaram uma pombinha que representa o Espírito de Deus, sendo que a Bíblia deixa claro que nenhuma figura pode representar Deus, nenhuma. A Bíblia é clara quanto a isso. Nós não podemos comparar Deus com nada. O livro de Romanos condena claramente, cita até aves, répteis, né? Então, o que quer dizer aqui, quando uma pomba vem voando e pousa, o Espírito veio assim, ele pousou como uma pomba em Jesus, entendeu? Mas não era uma pombinha, não era uma pombinha. E Deus não se agrada que a gente use esses símbolos, não é? E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito. Então não foi uma pomba, foi o Espírito. Descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Inclusive, nessa passagem aqui que diz que o Espírito de Deus desceu
sobre Jesus, e uma voz, né? Tem outra passagem que diz que uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então eles querem justificar a Trindade por causa disso, como se Deus não tivesse poder para estar ali um corpo humano, o Espírito aparecendo ali, uma voz, entendeu? Eles, uma hora o Deus deles é poderoso, outra hora o Deus deles não tem poder nenhum. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui, quando ele fala escrito na lei, é porque lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Zacarias capítulo 6, versículo 12, já tinha uma citação sobre a vida de Jesus, não é? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui também Jesus faz uma citação de Gênesis capítulo 28, versículo 12, né? Quando Jacó ali, ele tem aquele sonho de ver uma escada, os anjos subindo e descendo, né? E Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, irmãos, a Bíblia é texto e contexto. A Bíblia não tem duas interpretações, né? A interpretação não é eu que tenho que ter ela, é você que tem que ler a Bíblia, da primeira página até a última, e aquilo que você tiver dúvida, procurar na própria Bíblia uma solução, um entendimento para aquilo. Se você não conseguir um entendimento, ore a Deus, que Deus vai te dar um entendimento, para que você não seja enganado por religiosos, né? E para que você não seja enganado por você mesmo, porque, na verdade, tudo isso aqui que está escrito na Bíblia é um projeto de Deus para que a gente possa ser transformado. Mas o mais importante é você compreender que você precisa de amar, você precisa de buscar a cada dia ter amor no seu coração. Amém?